Ai. Ontem eu estava assistindo uma entrevista do Mia Couto e a entrevistadora abre com uma frase do Tolstói que é mais ou menos assim: se queres ser universal, comece pintando sua aldeia. E o Mia Couto fala sobre essa frase dizendo que ele pintava, ele escrevia sua própria casa, uma casa cheia de histórias. Fala de Moçambique, fala também da cultura africana, e ao falar sobre a sua casa, sobre seu país, sobre seu continente, fala sobre a natureza humana. Os 100 Anos de Solidão, o livro do Gabriel Garcia Marques, fala sobre Macondo. E ao falar sobre Macondo, fala sobre a história da América Latina e fala sobre a solidão humana. Às vezes eu sinto que existe uma busca constante em representar o universal, as linguagens universais, as maneiras de pensar a arte que o mundo já sintetizou, já apreciou, já se provaram no tempo. Quando eu comecei a estudar música, eu comecei estudando jazz, a linguagem instrumental universal. Você vai para a Suécia, você vai para o Japão, você vai para o Chile. Você tem instituições inteiras que se dedicam ao ensino do jazz. Se você é um jazzista brasileiro e vai para o México encontrar outros jazzistas, vocês vão ter um repertório vasto em comum sem nunca ter tocado juntos. E é o único gênero na música instrumental que possibilita isso. Se você toca flamenco na música popular e vem para o Brasil, você vai encontrar outros músicos que se dedicam ao choro e não vai conseguir tocar o mesmo repertório. E existem, claro, músicos de flamenco no Brasil, assim como existem músicos de choro em Madrid, mas muito menos e ligados a um nicho muito específico. E também não existem instituições de ensino de choro na Espanha, até onde eu sei. E se existem, são pequenas. O jazz se consagrou como a música instrumental, a música popular, que pode ser escutada nos restaurantes, que pode ser estudada nas instituições, que pode ser tocada em diferentes casas de show, e ela é bem-vinda e ela faz parte do contexto da música popular de diferentes países, sendo que é uma música que surgiu nos Estados Unidos e se disseminou através de um processo histórico que envolveu ativamente um plano de disseminação cultural estadunidense. Muitas vezes as pessoas criticam a minha posição em relação ao jazz porque acham que eu sou contra o jazz. Eu não sou, nunca fui e nunca vou ser contra um gênero musical. Eu sou contra uma maneira de enxergar o ensino de música pautada pelo esquecimento das próprias tradições. Então a gente tem no Brasil instituições que se dizem instituições de música popular, de ensino de música popular, e não ensinam música popular brasileira. O que é a música popular? A música popular parte das tradições, parte da oralidade, parte da história do próprio país. E quando a gente pensa em música popular, vai numa instituição estudar música popular e no primeiro dia de aula recebe uma lista de standards de jazz para aprender, a gente começa a pensar a música popular como jazz e jazz como música popular, sem conhecer o coco, sem conhecer as tradições musicais diversas, infinitas que tem no nosso país, sem pesquisar, sem estudar isso. E claro que existem contramovimentos que são importantes, claro que existem instituições que vão na contramão dessa supremacia do jazz, mas são movimentos de resistência, são movimentos que não são tão disseminados, que não ganharam tanta força e que em alguns contextos são extremamente importantes. Você tem a Escola de Choro de Brasília, você tem na Colômbia diversas instituições que ensinam música instrumental andina, você tem na Bolívia um movimento cultural gigantesco e várias instituições públicas
e iniciativas privadas de ensino de música autóctona. E você tem na Suécia departamentos de ensino de música popular sueca. Mas o que une em todos os países o conceito música popular é o jazz. Você tem várias instituições ao redor do mundo que, ensinando música popular, ensinam jazz. Eu não tenho nada contra o jazz. Eu acho que é uma música interessante. Eu acho que a história do jazz é maravilhosa. Estudei jazz durante 3 anos no conservatório. Eu gosto de ouvir. Eu gosto das referências. Eu aprecio as contribuições harmônicas que o jazz teve para diferentes gêneros musicais ao longo da história. O que me incomoda às vezes é que o jazz também implica, em certos lugares, o apagamento das próprias culturas, das próprias tradições. Isso acontece em vários âmbitos, quando a gente pensa na religião. O movimento jesuíta na América Latina. Você até poderia alegar que você ter uma religião não significa o esquecimento da outra necessariamente. Mas quando você tem uma maneira de enxergar a religião, você esquece a maneira anterior. Quando você passa a acreditar em um Deus, passa a valorizar a manutenção dessa religião, o apreço às crenças e os valores dessa religião, e não o das religiões tradicionais, existe inevitavelmente um apagamento daquilo que é ancestral. E na música eu acho que é muito diferente, porque a música ela se propõe menos dogmática, né? Podem existir vários tipos de música e nenhuma necessariamente confronta a outra, mas é uma maneira de enxergar o som que tem a ver com ideologia, que tem a ver com política, que tem a ver com como cada instrumento é feito, como cada afinação é pensada, com a noção de ritmo. E a maneira que o jazz entende o ritmo é muito diferente da maneira que o samba entende o ritmo, que é muito diferente da maneira que a música boliviana entende o ritmo, que é muito diferente da maneira que a música sueca entende a afinação, por exemplo. A questão da afinação, a gente tem um temperamento que vem de uma tradição europeia e a gente assume isso como o afinado. E quando não é afinado, é desafinado. E quando não é afinado, é errado. Né? É a maneira que a gente aprende na maior parte das instituições. Quando você toca desafinado, está errado. E se você quer realmente tocar uma peça clássica, quer tocar um Mozart no violão, ou em qualquer instrumento, existe um temperamento que você vai seguir para estar dentro daquela linguagem. Mas a questão é que a gente nunca para pensar se a afinação é de fato algo que faz sentido em todas as tradições. A gente assume como universal algo que não é universal. E é só olhar para a música da Escandinávia. Você tem músicas que, na sua tradição, são feitas e mantidas culturalmente com 20 violinos, rabecas, violas tocando ao mesmo tempo. O que faz com que o temperamento seja, na verdade, uma aproximação entre várias frequências diferentes, próximas, inexatas. As notas, elas, quando são tocadas em instrumentos que não têm trastes, ou instrumentos não temperados, como o piano, por exemplo, que é um instrumento temperado, quando você toca uma nota num piano e toca em outro, se os dois estiverem afinados da maneira convencional, vai ser a mesma nota. No violino, na viola, na rabeca, você tem um controle na mão esquerda da afinação. E se você não tem um super treino de afinação, que é uma das coisas que você precisa estudar mais nos primeiros anos, pelo menos, de instrumentos de arco, a afinação, né? A gente no violão estuda técnica, estuda arpejos, né? Estuda o conhecimento do braço, estuda repertório, estuda interpretação, etc. A gente não estuda afinação. A gente afina o violão todos os dias, mas a gente não vai estudar como afinar, onde pressionar no braço do violão, porque os trastes estão ali. Então existe um temperamento já imposto. Nesses instrumentos de arco, esses instrumentos que não são temperados e não têm trastes, violino, viola e rabeca, por exemplo, você precisa controlar a afinação na mão esquerda.
E quando você tem 20 pessoas que não necessariamente fizeram esse trabalho de afinar perfeitamente, como em muitas orquestras, né? Você tem a Filarmônica de Berlim, e aí você vai e escuta todos os violinos tocando uma nota. E você ouviu uma nota só, não notas que estão próximas umas às outras. Aí você tem um contexto em que o temperamento se impôs e triunfa da maneira que, né, com primor, porque essa é a proposta. Na música sueca, você tem muitas vezes 20 violinistas que variam entre pessoas que tocam em orquestra, pessoas que nunca tocaram em orquestra, pessoas que estão aprendendo a tocar em rodas que eu presenciei. E aí você tem uma noção de afinação diferente. Cada nota não é uma nota. Cada nota na música são várias notas ao mesmo tempo, próximas umas às outras. Na música boliviana você não tem a noção de temperamento até recentemente. Você tinha construtores de instrumentos, famílias construtoras de instrumentos que tocavam e construíam em uma determinada afinação que não tinha a ver com temperamento convencional. Você tinha um Fá da escala que vai ser um pouco mais alto, você tinha um Si que vai ser um pouco mais baixo, você tinha uma outra relação com a escala. E aí, quando você ouve, essa foi a minha impressão, eu cheguei e ouvi uma pessoa tocando um Si com uma sanfonha. Me pareceu desafinado, porque eu estou acostumado a escutar músicas que seguem uma afinação específica. Só que aí quando você ouve 20, 30, 40 sicos, 40 instrumentos de vento, de sopro, tocando ao mesmo tempo, nessa outra afinação, você entende que faz todo sentido. E que a afinação, na verdade, é algo que a gente está acostumado. Claro que existe uma matemática, mas se você for argumentar que existe uma matemática, a matemática, precisamente, se a gente coloca em termos de frequências, se você coloca num programa para você afinar perfeitamente a escala, o piano não é afinado. O piano é um instrumento desafinado, segundo a tradição da simetria, segundo a tradição das frequências exatas que você teria que colocar. O temperamento, que é o que a gente considera afinado ou desafinado, ele não é a afinação exata. Inclusive tem um músico, Jacob Collier, que fala bastante disso em alguns vídeos, sobre como o piano não está afinado e como ele canta as melodias de uma forma que o piano está abaixo ou acima das notas que ele está cantando, porque ele está cantando de uma maneira afinada e o piano não. O piano ele tem esse temperamento que, para acomodar toda a escala, cria pequenas variações. E existem muito mais explicações que eu poderia dar. Tem muitas pessoas que tocam diferentes músicas no violão com afinações diferentes, porque cada tonalidade, em teoria, vai ter uma afinação diferente, mas essa é uma outra discussão. Acho que o que eu quero propor para você hoje é um incômodo. É o fato de que existe uma colonização cultural, que também um amigo estava me falando sobre esse conceito, que também é chamada de soft power, que é um poder que é exercido num contexto internacional, que é um poder que não é político, não é um poder financeiro, não é um poder armamentista, é um poder cultural. E isso tem a ver com o quanto uma cultura é conhecida, é valorizada, é copiada. E quando a gente pensa na cultura estadunidense, no mundo hoje, se você me falar os últimos 10 filmes que você assistiu, 10 séries que você assistiu, eu apostaria que pelo menos metade, sendo bem, bem otimista, eram produções estadunidenses. E um desafio que eu fiquei com muita vontade de me propor era ficar um ano sem consumir nenhum produto cultural estadunidense, sem consumir nenhum filme estadunidense, nenhuma música estadunidense, nenhum livro
de autores estadunidenses, não para ser um anti-estadunidense, não é o que eu quero. Algumas pessoas me acusam disso às vezes. Eu nunca quis falar mal da cultura estadunidense. Eu só quero propor uma reflexão que é muito simples, que o mundo é muito maior e que às vezes a gente fica tomado pela cultura estadunidense, sendo que a gente com isso ignora 99% das tradições mundiais. E eu assisto várias produções dos Estados Unidos. Já escutei muitas músicas dos Estados Unidos. Minha primeira relação com a música era pautada pelo rock, era pautada pelo pop, e em shows de grandes grupos dos Estados Unidos. E é um processo natural. Quantas pessoas não passaram por isso? A questão para mim é causar um tensionamento naquilo que a gente aceita como óbvio. Não quero criar um movimento para que ninguém assista filmes dos Estados Unidos. Isso seria bizarro, porque não é um movimento contra os Estados Unidos. É um movimento para pensar o quanto essa relação modifica a nossa maneira de enxergar a cultura e o entretenimento e o uso do tempo dedicado à arte. Tanto ao fazer da arte quanto ao viver a arte através de obras, exposições, livros, filmes, etc. E eu tenho essa vontade, eu não me propus a isso, mas é uma ideia que eu tenho há um tempo, de tentar entender o quanto isso modificaria a minha forma de me relacionar com o meu tempo livre, com o entretenimento e com a arte em si. Não como uma recusa à cultura estadunidense, como uma coisa nefasta ou maléfica, mas como uma forma de pensar, ao não ter o conforto de entrar no Netflix e assistir uma série, quais são as opções que vão me vir primeiro? Quais tipos de filmes de países que eu nunca conheci e que às vezes nem sei o nome, eu posso entrar em contato simplesmente ao negar o que está ao redor. É um pouco parecido com a relação das rádios, né? Você tem na rádio uma música específica que durante muito tempo era a música que era mais escutada e você tinha esse ciclo. Quanto mais escutada a música, mais ela se torna conhecida e mais ela toca na rádio. Para ela tocar na rádio, ela já precisa ter uma forma que a rádio aceita para que ela tenha um potencial de ser escutada. E aí você tinha, em muitas rádios, e ainda tem, uma música muito parecida, esteticamente, quando você analisa, musicalmente. E a gente não ouve música da Bulgária na rádio brasileira. A gente não ouve música flamenca na rádio brasileira, com quase nenhuma frequência. Então a gente tem formas às quais a gente se adapta. Eu não estou dizendo que isso vai ser maravilhoso. Eu só acho que é uma provocação interessante. Só acho que é uma maneira de tensionar o óbvio que pode propor experiências novas. Que pode propor uma outra maneira de se relacionar com aquilo que é feito culturalmente no mundo. Uma vez eu discuti com uma pessoa sobre essa questão de falar sobre o jazz e a pessoa me falou: você fica falando aí do jazz, mas e a música clássica? E a música clássica que está aí em todo lugar, as universidades estaduais de São Paulo ensinam música clássica e não ensinam jazz. A gente tem a Unesp e a USP, que são músicas que têm um departamento de música clássica fortíssimo e durante muito tempo não tiveram nenhum instrumento de música popular. Nem de jazz, nem de música brasileira. E existe sim um argumento a ser feito nesse sentido e existe sim uma crítica muito grande a ser feita em relação à música clássica europeia. A gente vai em vários lugares do mundo e a mesma coisa acontece. A gente vai na Europa, beleza. Europa, música europeia, eles que ensinem o que eles quiserem. Mas na América Latina a gente tem também departamentos muito fortes e tradições muito fortes de ensino de música clássica. A questão para mim é que dentro do contexto da música popular, que é um contexto onde existe toda uma crítica, toda uma maneira de enxergar a música, toda uma preocupação em pensar as tradições culturais, a questão do jazz é pouco discutida. Então acho que as duas coisas são retratos
da colonização, né, cultural. E da colonização histórica, né? A gente ouve música clássica porque a gente tem uma tradição cultural pautada na música clássica. E acho que o argumento da música clássica tem um pequeno adendo que é possível de ser feito. A música brasileira, ela é fundada em grande parte pela música clássica. A música brasileira e a população brasileira tem muito de Europa, porque é assim que foi o processo histórico que desencadeou o que a gente tem hoje geneticamente no país, historicamente e culturalmente. Então a gente pega o choro, que foi um dos primeiros gêneros considerados nascidos no Brasil, e é um gênero extremamente europeu, em muitos sentidos, muito mais do que indígena. E a gente tem vários gêneros que também seguem essas tradições europeias. Então é difícil argumentar contra a música clássica no sentido de que a música clássica foi uma das tradições mais fortes que constituiu a música brasileira. Não foi a única. E acho que sim, a gente, assim como estuda a música clássica, deveria estudar os ritmos africanos, a música africana que gerou, que deu à luz a música brasileira. Sim, com certeza. E acho que existe uma imposição da música clássica que também deve ser pensada e tensionada, né? A gente escuta um disco muito naturalmente de um compositor europeu tocando música clássica e nem sempre se atenta para o fato de que existem muitos outros compositores em muitos outros lugares do mundo. E é o que geralmente se escuta em lugares mais chiques, em jantares, mais requintados, jazz e música clássica, né? São as duas forças, na verdade, que não são forças a serem combatidas. Eu já escutei muito, já chorei muito escutando músicas que não eram exatamente as músicas que eu estudo, que não eram exatamente as músicas às quais eu me dedico, mas no contexto atual, pensando a música latino-americana, entendendo a vastidão dos gêneros musicais que existem, me parece pouco o jazz, me parece pouco a música clássica. Tem tantas e tantas tradições além dessas, e a gente canoniza e passa a se cercar de referências que são tão repetitivas e que vêm sempre de lugares parecidos. Eu acho que o Brasil ainda é um país que combate isso de muitas formas, né? A gente tem uma população que escuta, se eu não me engano, é mais de 60%, 70% de música brasileira, né? É a música mais consumida dentro de todos os gêneros, né? É uma das músicas mais consumidas no país, é a nacionalidade mais consumida, a nossa, né? Tem países que não, tem países que majoritariamente vão escutar músicas de outros países. Mas acho que o mesmo não pode ser dito para cinema, né? Eu lembro que na infância eu dizia, com certo orgulho até, isso muito novo, mas dizia, não gosto de filme brasileiro. Era uma coisa ruim gostar de filme brasileiro. Era uma coisa, né, esquisita. Fiquei orgulhoso quando comecei a poder ver filmes legendados, porque aí conseguia assistir as produções internacionais. E produções internacionais significavam produções nos Estados Unidos. Então, eu não sou um inimigo do jazz. Não sou um inimigo da cultura estadunidense. Não sou um inimigo da cultura europeia. Pelo contrário. Admiro, valorizo, estudei, passei por anos de contato e convívio muito frequente com diversas tradições de vários países da Europa, de vários contextos dos Estados Unidos. Mas eu acho que hoje eu me coloco como, no mínimo, um desertor. Queria te indicar essa entrevista do Mia Couto no Café Filosófico. Se você se identifica com o meu trabalho e quer contribuir com minha jornada musical, é só clicar no link na descrição desse vídeo. Me apoiando, você vai receber recompensas semanais e conteúdos exclusivos. Obrigado por me acompanhar, um abraço e até logo.